Abra sua Bíblia, 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos de 1 a 10. Eu vou falar sobre o poder que vem da fraqueza. Diz assim a palavra do Senhor: considerando, pois, ser necessário que eu vos exponha as minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações da parte do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus sabe. Mas sei que esse homem, se socorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porque estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim poder ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Entretanto o Senhor me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por este motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou fraco, eu sou forte. Senhor, peço que o Teu Espírito fale nessa noite, que não seja eu quem fale, fale aos nossos corações, me ensine, me revele, esconda-me atrás de Ti, que a carne não se manifeste, mas que o Teu Espírito possa falar. Amém. Bom, vamos olhar a vida do apóstolo Paulo e entender algo extremamente profundo. Veja bem, Paulo tinha um problema muito sério. Nós não sabemos ao certo qual, mas esse problema era chamado de mensageiro de Satanás, e também recebe o nome de espinho na carne. Paulo diz que em todos os lugares que ele ia, esse mensageiro enviado do diabo o importunava, tirava a sua paz. E esse mensageiro de Satanás tirava a sua alegria. Eu imagino que pode ser muitas coisas. Paulo, ao mencionar acerca desse mensageiro,
ele diz que esse mensageiro foi enviado por causa das grandezas, das revelações que ele continha. Paulo diz que em todas as cidades que ele chegava, esse mensageiro de Satanás estava ali para tirar a sua paz. Pelo que nós lemos, Paulo diz que ele orou ao Senhor por 3 vezes, para que Deus o livrasse desse mensageiro. E a única resposta que ele teve da parte de Deus foi: a minha graça te basta. O que significa essa frase, a minha graça te basta? Literalmente a minha graça é suficiente para esse momento que você está vivendo. O Senhor está dizendo a Paulo: a minha graça é tudo que você precisa. Mas continuamos o texto, e o apóstolo diz que o Senhor ainda fala mais para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, o que isso significa? Eu já ouvi muitos pastores pregando, usando esse texto para darem licença ao pecado na vida das pessoas. Recentemente eu vi um pastor dizendo que Deus estava dizendo para Paulo: não se preocupe com o seu pecado, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de fato há muitos cristãos que imaginam que quando leram esse texto, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a primeira coisa que vem na mente deles é a fraqueza moral, a fraqueza carnal. Nesse ponto, alguns deles creem que Deus estaria dizendo para Paulo que Deus não quer lidar ou não vai lidar com o pecado das pessoas, pois a graça é suficiente. Então ela aplaca, apaga ou seja, ela tira qualquer tipo de fraqueza que você possa ter. Mas eu posso te afirmar, não mesmo. Não é isso que o texto está dizendo. Em primeiro lugar, a palavra poder dita aqui é a palavra grega dunamis, da onde surgiu a nossa palavra dinamite. Essa palavra também está em Atos no capítulo 1:18, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando o Senhor diz: o meu poder mora, reside na sua fraqueza, é o poder do Espírito. E esse poder, ele é conferido para realizações grandiosas, feitos, inclusive para o ID. Basicamente o poder é para a realização da obra missionária. É um poder dado para realizações de feitos prodigiosos. Então fica evidente para nós que o poder que aperfeiçoa na fraqueza é o poder de Deus. Em Romanos 8:26, nós temos mais uma vez a palavra fraqueza sendo mencionada, dessa vez com auxílio do Espírito. Paulo diz: porque o Espírito nos assiste, nos ajuda em nossas fraquezas. Nos resta uma pergunta: já sabemos qual é o poder, mas qual é a fraqueza que Paulo tinha, em que o Senhor tem que vir até ele e disse: não se preocupe com essa fraqueza, pois a minha graça te basta. E a minha graça te basta porque o meu poder mora, reside na sua fraqueza. Paulo chega ao ponto de dizer: portanto eu vou gloriar na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Que fraqueza é essa? Aonde reside o poder do Espírito? Aonde o poder do Espírito claramente aperfeiçoa nesse tipo de fraqueza? Agora veja bem, irmãos, nós somos pessoas fracas, nós não somos pessoas fortes.
Apesar do movimento da nova era dizer que você é forte, que essa fé te faz imbatível, que essa força vem de dentro de você, a Bíblia te chama de fraco. Ela não te chama de forte. Você é mais do que fraco, você é caído. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, merecíamos a morte, a punição eterna. E quando você olha para você no espelho, você literalmente imagina que Adão era igual a você. Talvez um dia ele foi igual a você. Mas a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, o fez igual aos anjos em força e poder. Então eu imagino que Adão era assim uns 3 metros maior que o pastor Daniel. Ele não era assim pequenininho igual a eu e a maioria dos brasileiros. Imagino que Adão tinha aparências diferentes da nossa. Se ele era igual aos anjos em força e poder, o pecado fez essa aparência pífia que nós temos de bicho-papão. Não pense que você é a cara de Adão. Nós somos o que somos, caídos, deturpados, com uma mente depravada por causa do pecado. Nós temos muitas fraquezas, fraquezas físicas, fraquezas emocionais, fraquezas, tem muita gente que tem fraquezas morais, fraquezas psicológicas. Somos pessoas fracas. Mas Paulo diz no versículo 9: eu vou gloriar-me na minha fraqueza, para que em mim repouse o poder de Cristo. Eu creio que consegui a sua atenção, porque você quer saber que fraqueza é essa que Paulo se gloria tanto. Pode alguém se gloriar na sua fraqueza? Pode. Bom, quando eu fui analisar o texto obtido aqui, a palavra fraqueza mencionado nesse texto é a mesma palavra grega para fraqueza em Romanos 8:26, que o Espírito Santo nos auxilia. E a palavra grega encontrada aqui é astaneia. Ou seja, em nenhum momento a palavra fraqueza está ligada a hamartia, ou seja, pecado. A palavra para pecado é hamartia. Astaneia tem 3 significados quando Paulo menciona que vou me gloriar na minha fraqueza. Um é um significado primário e os outros 2 são derivados. Eu vou falar primeiro dos 2 e o primário eu deixo por último. A palavra astaneia tem 3 significados da fraqueza que Paulo se orgulha e nós também deveríamos nos orgulhar. Primeiro significado, derivado: falta de força física. Será que Paulo estava se orgulhando porque ele tinha alguma falta de força física? Pode ser, não sabemos. Ele apanhava muito. Ele vivia mais preso do que solto. Ele comia pouco. Por várias vezes temos vários textos na Bíblia que Paulo ficava doente. Quando ele chega pela 3ª vez em Cencreia, ele diz que ele foi recebido como anjo do Senhor, com fraqueza no corpo, doente. Em uma dessas suas viagens, será que era uma falta de força física? Esse mensageiro, esse espinho na carne dele, nós não sabemos. Mas pode ser. É uma das palavras que encontramos aqui. A segunda palavra que nós encontramos, derivada da palavra grega astaneia, é debilidades naturais do corpo, ou debilidades do corpo. Essa palavra é deficiência física. Será que Paulo tinha alguma deficiência física? Nós não sabemos. Nós sabemos que ele ficou cego por um período de tempo, não sabemos se ele continuou cego. Acredito que não. Mas será que Paulo tinha alguma deficiência física? Não, porque a palavra é debilidades naturais do corpo.
Ou seja, é uma doença, é um tipo de problema físico que ele nasceu com aquele problema. É outro significado para a palavra. Mas também pode ser que essa fraqueza de Paulo seja uma debilidade natural, uma debilidade física. Por que não? Pode ser. Mas eu acredito que a terceira palavra é a que mais faz sentido. E eu lhe explico por quê. Por causa do contexto do capítulo 12. A palavra é falta de capacidade requerida, ou requerida para algo. O que isso quer dizer? Paulo provavelmente não se sentia capaz do apostolado. E por que eu acredito que era isso? Por causa dos textos em todo o capítulo aqui obtido. Veja bem, por que Paulo escreveu esse capítulo? Alguns textos aqui deixam claro para nós por que ele começa esse capítulo falando das revelações e visões que ele teve do Senhor, falando que ele foi arrebatado até o terceiro céu, falando que ele foi no paraíso e lá ele viu coisas que não é lícito falar. Veja o versículo 11, por favor. Por que Paulo escreveu o capítulo? Ele diz assim: tenho me tornado insensato, a isso me constrangestes. Eu devia ser recomendado por vós. Literalmente você vê aqui que aquele povo de Corinto não recomendava, não referendava Paulo. O que é recomendação? O pastor acabou de dizer que um pastor de ministério, amigo dele, lá do Mato Grosso do Sul, me referendou, me recomendou. Nesse ponto aqui, literalmente você vê que Paulo não era recomendado pela igreja de sua época. Pense comigo, você recomendaria Paulo? Honestamente, imagine você congregar contemporaneamente com o assassino da sua família. O camarada que mandou matar, queimar ou prender seu filho, seu sobrinho, seu tio, seu parente ou um irmão em Cristo. Olha o que Paulo fala. Eu deveria ser recomendado por vós. Olha o que ele diz. Portanto, em nada eu fui inferior. Olha o termo que ele usa, aos superapóstolos. Literalmente você percebe que Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado. E pelas palavras de Paulo, nota-se que ele tinha uma acusação grave de inferioridade do seu apostolado. E ele já mencionou isso em outros textos. Ele disse: de todos eu sou o menor, porque persegui a igreja do Senhor. E ele diz mais ainda: eu sou inferior aos superapóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apóstolo, do meu apostolado, foram a vocês apresentadas, com persistência, sinais, prodígios e poderes miraculosos. Você percebeu? Que ele está tentando provar para aqueles irmãos que ele era de fato um apóstolo. Não é difícil para nós, numa leitura contextual, perceber que o texto foi escrito porque Paulo tinha uma espécie de complexo de inferioridade pela acusação dos próprios irmãos. E ele diz mais, que aonde ele ia, mensageiros ou um mensageiro de Satanás o acusava. Que tipo de mensageiro é esse? Será quem que você pensa que você é para transmitir a palavra de Jesus? Eu sei quem que você é. Olha, talvez alguns diziam: você pode pregar, você pode curar, pode fazer milagres, mas não muda o que você fez. No capítulo 12, temos uma declarada defesa do apostolado de Paulo. Olha o capítulo 12. Os sinais definitivos de um apóstolo é ter um jato, dinheiro na conta. Amém?
Olha o que ele diz: os sinais definitivos de um apóstolo são demonstrados entre vós com obras extraordinárias, milagres e maravilhas. Está claro para os irmãos porque Paulo escreveu isso aqui? Está claro que Paulo se sentia incapaz? Por isso que eu creio que a palavra fraqueza, astaneia aqui, está completamente ligada ao seu significado primário. E o significado primário da palavra, como nós vemos, é incapacidade. Ou seja, eu não sou capaz para desempenhar essa função. Uma incapacidade para desempenhar essa função que Jesus me designou. E se você assistiu o filme do apóstolo Paulo, não que ele retrata bem a história, mas ele aproxima, você vai ver que ele passa o filme inteiro sendo acusado pelos crimes de perseguição. E uma das coisas mais lindas no filme é quando ele chega no céu. E se você não assistiu, o problema é seu, já tem um ano, vai o spoiler. Ele chega no céu e se encontra com Estevão e as famílias que ele perseguiu. Eu chorei litros. Literalmente, o filme demonstra a ideia mais próxima do que eu acredito, e não estou afirmando ser um mensageiro de Satanás. Não tem um mensageiro de Satanás mais poderoso do que a acusação. E a acusação, ela vem em vários níveis. Pode acusar o seu passado, pode acusar o seu presente, ou pode até comprometer o seu futuro, acusando a sua incapacidade física, sua incapacidade intelectual, sua incapacidade moral de transmitir o evangelho do Senhor às nações. Então preste atenção no que você vai ouvir. Quando Paulo, em atrito com esse mensageiro, ele diz: 3 vezes roguei ao Senhor para que me livrasse desse mensageiro de Satanás. E a palavra mensageiro é melarims, anjo. Pode ser apenas uma metáfora? Pode, mas também pode ser algo literal de fato. Pode ser um anjo de Satanás, literalmente, ou pode ser apenas uma força de expressão de Paulo. Como eu sou biblista, literalista, eu acredito que é um anjo de fato, mensageiro de Satanás, que o acusava aonde ele ia. Provavelmente as palavras eram essa: quem você pensa que é para ser um pregador do evangelho? E trazia-lhe à memória tudo que ele não gostava de lembrar. Talvez usava até irmãos, e é provável que usava porque ele tinha que viver falando de seus feitos para a igreja de Corinto. Essa não é a única vez, e nem a única cidade que ele tem que ficar defendendo o seu apostolado. Olha para mim aqui. E aí você começa a entender por que que o Senhor vem e diz para Paulo: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se reside nessa falta de capacidade sua. Mas Paulo não era incapaz. Paulo falava mais de 5 idiomas. Ele chegava, entrava e saía. Paulo, ele dizia que entre os fariseus da idade dele, ele era o melhor. Ele sobressaía a todos. Paulo palestrava entre os epicureus, entre os gregos, romanos, entre os fariseus. Ele não tinha nenhum problema de capacidade para ser um apóstolo. O problema de Paulo era ser um apóstolo de Cristo. Por isso que o Senhor vem e diz: essa é a sua fraqueza, e é uma boa fraqueza se sentir um nada.
Agora você entendeu. Satanás, ele te exalta para te derrubar depois. Deus te humilha para te exaltar depois. Deus é um antagônico de resto. Deus, tem hora que eu olho para ele e falo: Senhor, só é do contra. Não é possível. Tudo que é do contra que eu penso, o Senhor faz. Quando Deus fala: não, é você que é do contra. É você que deveria pensar como eu. Então presta atenção. O que acontece quando a graça de Deus basta na nossa vida? Quantas pessoas estão aqui que um dia obtiveram um chamado radical para o ministério? Quantos jovens ou pais de famílias que quando eram jovens, o Senhor veio a você e te mandou ir às nações, mas de repente vem um mensageiro de Satanás apontar a você a sua fraqueza, sua incapacidade física, sua incapacidade do corpo. Você é deficiente, você não consegue falar direito, você é tímido, você é fraco, você trava quando está diante das pessoas, você não tem coragem. E nós vamos sucumbindo ao mensageiro de Satanás que quer apontar a nossa fraqueza. Mas o que a Bíblia me mostra aqui nesse texto é exatamente isso. Quanto mais fraco você for, mais o poder de Deus aumenta. Se você estiver doente, o poder vai morar nessa doença. Se você estiver triste, o poder vai usar essa tristeza. Se você tem um problema físico, o poder vai usar esse problema físico. Paulo diz: vou gloriar na fraqueza, para que nela more o poder de Cristo. Se você tem uma dificuldade de dicção, uma timidez, é nesse ponto que o poder vai habitar. Você tem uma fraqueza, o Senhor quer usar ela. Eu estou dizendo, você tem uma fraqueza, o Senhor quer usar a sua fraqueza, que não é pecado. Espero ter deixado isso bem claro. Pare de tentar ser forte. Pare de tentar ser importante. Pare de tentar ser o que você não é. Reconheça a sua fraqueza, suas limitações físicas e obedeça. Quando a Bíblia diz: a minha graça te basta, é porque Deus não capacita, Deus não chama pessoas capacitadas, Deus capacita aqueles que Ele chama. Paulo foi chamado capacitado, Deus o humilhou para depois capacitá-lo com a graça. É nessa fraqueza, em Romanos 8:26, a mesma palavra, que o Espírito Santo me ajuda. Em nenhum momento Paulo está dando licença ou uma licenciosidade para uma vida de pecado, dizendo que não se preocupe com o seu pecado. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo da sua incapacidade de servir a Deus. Você acha que você não pode pregar? Você acha que você não pode ser um missionário? Você acha que você não pode cantar? Talvez cantar não. Não é para todo mundo essa coisa. Mas cantar aí pode. Porque quando um monte é desafinado e tem dois afinados no meio do monte desafinado, todo mundo fica afinado. Esse dia uma irmã chegou na igreja e disse: pastor, o senhor não deixa eu trabalhar na igreja? Eu falei: eu deixo. Só não deixa você trabalhar no que você quer. Mas pastor, eu quero cantar. Eu falei: tá bom, pega o violão, canta aí para mim ver. Canta. Aí começou a cantar. Eu falei: irmã, seu chamado é intercessão.
O contexto de Paulo aqui é simples: eu não tenho um dom para coisa, ele vem e me dá o dom. Eu não tenho capacidade para fazer isso, ele vem e me dá capacidade. É esse poder, o poder para desempenhar aquilo que eu não sei fazer. O nome disso é graça. Graça é justamente poder de Deus naquilo que eu não posso desempenhar. É isso que Paulo está dizendo. O que você não sabe fazer para Deus? Você tem uma fraqueza. Qual é ela? Deus quer usar a sua fraqueza. Eu tenho dores físicas, ele vem e te cura. Eu não sei falar, ele vem e te ensina a falar. Moisés disse: eu não sei falar, eu sou gago, tenho a fala pesada. O Senhor disse: você não vai falar, seu irmão vai falar por você. E por que você não vai falar, Moisés? Porque você será para eles como um Deus, e o seu irmão como um profeta. Você se cala e o seu irmão fala. Sabe, irmãos, eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo que a Bíblia é um livro de improváveis. Quase todos os profetas nasceram de mulheres estéreis. A Bíblia é um livro muito esquisito. É um livro de pessoas que nem deveriam estar lá. A Bíblia é um livro de gente que não sabia falar e vira profeta. Gente que era cego e passa a ter visões. Gente que era tímido e vira pregador. Gente que era pecador e vira apóstolo. Gente que era ignorante e vira escritor. Isso é o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Mas tem mais uma coisa: o poder de Deus é uma revelação da superabundante graça. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver mais um texto da Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 20. É mais um texto da Bíblia que é distorcido por muitas pessoas. E o texto diz assim: sobreveio a lei para ressaltar o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha para mim aqui. Eu não sei se é mau caratismo ou talvez falta de conhecimento. Eu acredito que falta de conhecimento de uns e mau caratismo de outros, que usa esse texto de uma maneira diabólica. Esses dias eu vi um pastor pregando, ele dizia: irmãos, nessa igreja a gente não lida com o pecado das pessoas, porque a Bíblia diz que quanto mais pecado tiver, mais graça terá. Pois bem, eu não sei se é mau caratismo ou ignorância. Só Deus para sondar o coração das pessoas. E o pastor ainda frisou: então vamos pecar muito, para que a graça superabunde. Qual é a parte de Romanos 6, verso 1 que ele não leu? Porque depois de Paulo mencionar esse texto, no versículo 20, ele tinha que complementar em Romanos 6 primeiro, justamente por causa desse entendimento. Que diremos, pois? Vivemos no pecado para que a graça superabunde? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como que viveremos para ele de novo? Essa parte eles esqueceram da Bíblia. Isso você não encontra em caixinha de promessa. Mas escute isso: o sentido do texto aqui é o mesmo sentido do texto anterior mencionado, só que agora nós vamos falar de fato em pecado. Porque na igreja nós temos dois tipos de pessoas que um dia foram chamados para desempenhar a obra do ID.
aquele que foi chamado e se acha incapaz, e aquele que foi chamado se tornou capaz, mas pecou e agora não se acha digno. E o que resta para esse tipo de irmão é seguir o sonho da classe média americana, porque a brasileira não. Aquele sonho de casar, ter um filho, uma casa, trabalhar numa boa empresa, porque um dia, quando o chamado radical veio no seu coração, você pecou, você caiu, e agora você não se acha digno de desempenhar o ministério. Talvez aqui nessa noite, pastores que foram um escândalo para a família, igrejas que fecharam por causa do seu pecado. Então nós temos dois tipos de irmãos que são chamados: aqueles que não se acham capazes, e é nesses e a esses que o poder se aperfeiçoa. Continue se achando assim, irmão. Não estou aqui para falar que isso é bom, nem nada. Continue sendo assim. Eu antes era pobre e feio e não tinha Jesus. Hoje eu tenho Jesus. Agora escute o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Veja bem, agora eu vou falar com outra classe de irmãos. Não são aqueles mais que se acham incapazes, são aqueles que não se acham dignos. O apóstolo Paulo diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deixe-me te aplicar isso de uma maneira bem simples, para você entender. Você lembra de Davi? O pecado de Davi foi vergonhoso, destrutivo, destruiu a sua família, destruiu a nação literalmente. Você tem assassinato, adultério, incesto, assassinato e incesto de novo. E mais incesto de novo, e mais assassinato de novo, rebeliões e seguidas de rebeliões. Porque o pecado é uma fera insaciável. O pecado se alimenta do pecado, ou seja, o pecado se alimenta pecando. Ele é um monstro que cresce em proporção do que se alimenta. A única maneira de vencê-lo é parando de pecar. Ninguém vence o pecado pecando, dizendo: Senhor, tem compaixão. A única maneira de vencer esse monstro é deixando ele morrer de fome, é parando. Então Davi tinha um problema sério agora, um pecado moral monstruoso. Você congregaria na igreja do pastor Davi e da missionária Betseba? Irmão, onde você congrega? Lá no pastor Davi. Qual o pastor Davi? Aquela esposa lá, Betseba. Quem? Betseba. É uma Beth. Beth do quê? É Beth. Eu só lembro de Beth. A Betinha. Irmão, talvez Davi não serviria para ser líder de célula nas nossas igrejas. Na minha serviria. Mas muitas igrejas, com coisa horrenda. Veja, o cara matou o outro para ficar com a mulher do outro. E depois que o camarada morreu, ele ainda pousa de bonzinho diante da nação. Gente, a lei ensina que quando o irmão morre, o outro irmão casa com a viúva. E Urias para mim é como um irmão. E ela ainda está grávida do pobre do Urias. Então eu vou casar. A nação bate palma, que coisa linda. O rei tem um monte de mulher e resolveu acolher a mulher de Urias grávida. Que rei do coração bom é esse? Irmão, eu acho que quando chegar no céu, a casa de Davi vai estar cercada com um exército. Estou brincando, não vai ter isso não. Mas tem hora que dá uma raiva.
Não é verdade? O problema não foi só o pecado de Davi, foi como ele tramou o pecado. Ele escondeu o pecado 9 meses, porque sempre depois de 9 meses vem o resultado. Depois de 9 meses sai do buraco um profeta, o perturbador, aquele cara que você nunca pode topar na rua. Quando tem um profeta que para perto de mim, ele começa a falar, quer saber não, porque profeta só serve para tirar a paz da gente. A hora que um profeta parar na sua frente, começa a chorar, irmão, e fazer pipi na calça, porque provavelmente a coisa não vai ser boa. Não estou falando de bajulador, estou falando de profeta. Os profetas no Velho Testamento eram chamados de perturbadores. Por isso que você não gosta de profeta, porque é um bicho intragável. Profeta é xarope. Aí sai o profeta lá do fundo do quintal dele e conta uma historinha para Davi, e depois Davi fala, vou matar esse homem. Ele fala, pois bem, esse homem é você. Eu aprendo uma coisa: todo adúltero tem uma sentença de morte cravada sobre si. Segunda coisa, toda pessoa que peca vai passar por um período de apedrejamento depois. Não adianta chorar, vai acontecer. Mas uma coisa eu aprendi com Davi. Primeiro, a humildade de Davi de entender a consequência. Quando ele sai da cidade, as pessoas começam a jogar pedra nele. Lá vem Simei dizendo, vou matar todo mundo. Davi disse, deixa eles, esse é o tempo de Deus para a minha vida. Que coração é esse, gente? Mas nós não. Quando estamos vivendo consequência de pecado, você corre para o Facebook. Na hora que a gente mais precisa. Esse dia a irmã escreveu no Facebook, Senhor, fala comigo. Eu fui no comentário, serva minha, eu não tenho Facebook, vai orar, assinado o Senhor. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção. O que fez Davi ser quem ele é, mesmo com a raiva que você está tendo dele, é que ele entendeu os momentos da correção. Ele tinha um coração ensinável, porque pecar igual Davi, poucos pecaram na Bíblia. Mas o coração de Davi dobrava Deus. Deus, agora te mato, miserável. Ele dobrava Deus. Sabe, Davi é aquele filho, igual minha filha, nenenzinha, 3 anos. Olha, agora você vai ver ela, papai, te amo. O que você faz, gente, da vida? Só sendo doido, que coragem você tem de fazer alguma coisa? Não é difícil? Aí eu olho para minha esposa e falo, bate você. Saio. Aí ela tem coragem. Porque lá em casa é assim, quando se trata do meu filho, eu sou a lei, ela é a graça. Quando é com a minha filha, ela é a lei, eu sou a graça. Eu estou criando um homem, ela está criando uma mulher. Então, eu quero que ela veja um homem sempre manso, sempre amoroso, porque aí ela não vai casar errado. Quero ver ela escolher errado, tendo uma visão de pai de maneira correta. Agora escute bem. O pecado de Davi superabundou. Não tinha mais nada de ruim para acontecer na vida de Davi, a não ser o abismo abrir e ele cair vivo no abismo, como aconteceu com Corá e os seus discípulos. A terra abriu e eles caíram vivos no inferno. Só faltou isso acontecer com Davi. O resto, meu irmão, aconteceu de tudo. Veja, foi um superabundante pecado. Aí você me pergunta, o que é superabundante graça? Eu vou te dizer agora. Você lembra que Davi teve 19 filhos?
E quando Deus vai escolher o seu sucessor, Deus vem a Davi e fala assim: Davi, sabe o Salomão lá? O Salomão, sabe o Salomão? O filho do pecado. Sabe Salomão? Ele vai ser o rei de Israel. Davi tinha 19 filhos. E sabe quem Deus escolheu? O filho de Betseba. E eu vou te dizer por que Deus escolheu Salomão. Pense o seguinte: se você pegar Mateus capítulo 1 e ler a genealogia de Jesus, sabe quem é que está lá? Betseba, Salomão. O pecado de Davi superabundou. Deus tem um mecanismo automático para reescrever a história aonde o pecado escreve. Se o pecado escreveu uma história aqui, Deus vem aonde o pecado escreveu e superabunda a graça dali. Deixe-me te dizer, lá no jardim do Éden, o homem caiu, a morte veio por esse homem, e o Senhor vem no Éden, e Ele não diz: Adão, Adão, quem é você? Ele diz: onde você está? É posição. Adão, você perdeu a sua posição de filho, onde você está? E o Senhor vem e fala assim: olha que abundante pecado, esse pecado é uma vergonha, matou a todos, até a terra vai sofrer, até os animais vão sofrer, superabundante pecado. Mas o Senhor vem e diz assim: sabe, serpente, aqui ó, víbora, tá vendo aí, essa vergonha aí, esse pecado vergonhoso, eu vou te dizer, desse pecado, dessa mulher, vai vir um, que vai pisar a sua cabeça. O pecado superabunda lá no jardim do Éden, lá na cruz do Calvário, a graça superabunda. Do pecado de Adão, veja, o primeiro Adão superabunda o pecado, o segundo Adão superabunda a graça. É desse fruto, é desse pecado que vai vir alguém que vai humilhar a serpente. Se você pega a genealogia de Jesus, na genealogia de Jesus não estão as mulheres poderosas da Bíblia. Débora, não está Raquel, né? As mulheres profetisas, Rebeca. Na genealogia de Jesus está Tamar, aquela que de maneira incestuosa deitou com seu sogro, Raabe, uma prostituta, e está Betseba. O Senhor está dizendo: o seu passado não determina o seu futuro. E mais do que isso, você não pode consertar a história, eu posso reescrevê-la. Por isso que a Bíblia quase toda, 75%, foi escrita por 3 assassinos. Você já parou para pensar nisso? Essa Bíblia que está no seu colo, 75% foi escrito ou por Moisés, ou por Paulo, ou por Davi. O fura-olho, Davi. Você parou para pensar que o paraíso foi inaugurado com um ladrão? Superabundante graça não é pecar para a graça superabundar. Superabundante graça é que aonde tem pecado e tiver arrependimento, a partir daquela história, a sua vergonha dará lugar à dupla honra. O Senhor não fará você mudar de cidade pela vergonha, o Senhor não fará você sair do país pela vergonha, não! Ele vai superabundar a graça daquela vergonha, daquela humilhação, daquilo que você passou por causa. Sim, o seu pecado foi uma vergonha. As pessoas até para te elogiar vão lembrar do seu pecado. Olha, aquele irmão vai pregar, aquele que caiu, você morreu, agora seu filho está pregando.
Olha, o filho daquele irmão, aquele que caiu está pregando. Agora o neto está pregando. Esse é o neto daquele que caiu. Tem coisa que não muda, mas o Senhor reescreve a história. Ele superabunda, Ele transforma a dor em alegria, Ele transforma o pranto em júbilo. Superabundante graça é o Senhor transformar essa vergonha do seu pecado, a humilhação. Pessoas talvez se desviaram desse pecado. Quando você tem um coraçãozinho de Davi, Ele transforma em superabundante graça. É o Senhor ao longo da história reescrevendo a minha história. Deixe-me te contar uma história. Preste muita atenção no que eu vou falar agora e eu vou concluir. Eu conheço uma das histórias mais tristes sobre pastor que você já ouviu na sua vida. Uma história real. Então você precisa prestar atenção. Essa história, ela é muito triste e ela revela a verdadeira superabundante graça. A história começa assim: um pastor e seus 5 filhos, sua esposa, pastor de 160 igrejas na denominação que ele pastoreava. Esse pastor viajava dando assistência para essas igrejas, e sempre um de seus filhos dormia com a mãe, brigava: não, hoje é o que durmo com a mãe, não, hoje é o que durmo. Em um dos dias, um de seus filhos, que tinha 9 anos, estava dormindo com a mãe. E ele acorda de madrugada e não vê a mãe dele na cama. E ele vai atrás da mãe. Quando ele chega na sala, ele se depara com a sua mãe tendo relações com o vice-presidente da igreja. Ele tinha 9 anos de idade. Ele volta para o quarto em lágrimas, acorda, chama o seu irmão mais velho no outro dia, de 10 anos, e conta para ele. O irmão diz assim: você está louco, você ficou maluco, então vamos lá falar com a mãe. Quando ele chega e confronta a mãe, ela diz: é verdade, eu vou me separar do seu pai, mas não conta para o seu pai, deixa que eu falo. O tempo passou. Um dia esses 5 filhos chegaram da escola por volta de 11 horas da manhã. Quando eles entram dentro de casa, não tinha um móvel. A casa estava varrida, limpa, sem nem um móvel. Eles olham pela janela. A mãe está entrando no caminhão, junto com aquele moço, e indo embora, deixando os 5 filhos. Aquele menino de 9 anos pega a garotinha caçula, que tinha 4 anos, e sobe no caminhão e fala: onde já está indo? Leva pelo menos a neném, a Rutinha, ela só tem 4 anos. A mãe pega a neném de 4 anos e joga do caminhão e some no mundo, vai embora. Agora ali estão aquelas 5 crianças com fome e chorando na hora do almoço, esperando o pai chegar. Por volta de 10 horas da noite chega o pastor. Aquelas crianças correm no pai e abraçam. O pai, sabendo o ocorrido, desesperado, pega aquelas 5 crianças e vai para a casa de um irmão dele, que também havia se divorciado há um tempo, mas a casa era grande, e agora ele está ali com os seus 5 filhos. A denominação na época, muito rígida, simplesmente sem entender quem era vítima, quem era culpado, tomou tudo dele. Ele agora tem 5 filhos para cuidar, sem nada. E a mulher dele fugiu com o vice-presidente da igreja. E agora ele deixa essas crianças na casa do irmão, que era alcoólatra. E ele vai correr atrás do prejuízo. 5 crianças que precisam comer. Só que aquele tio daquelas crianças, todo dia de madrugada, chegava bêbado e escolhia um para espancar, até desmaiar.
e batia até desmaiar. Até que um dia ele tenta fazer isso com a menininha, juntos 4, já que ele estava bêbado, e faz ele dormir um pouquinho mais do que o normal, uns 3 dias talvez. E aquelas 5 crianças fogem para a casa de uma outra tia. E essa outra tia liga para o pai. O pai chega, pega essas 5 crianças, aonde morava em Goiânia, e entram no ônibus e vão para Brasília. De dentro do ônibus, o pai consegue doações de colchão, fogãozinho de 2 bocas. Chegando em Brasília, ele aluga um quartinho e põe as 5 crianças para dormir num colchão de casal que ele conseguiu dentro do ônibus. E fala assim para o menino de 10 anos: cuida dos seus irmãos, que eu vou atrás de recurso. De 10 a 4 anos de idade, sozinhos e com fome. Aquele pai, desesperado, sem saber o que fazer, ele volta sem nada de recurso. Mas ele tem uma ideia. Ele começa a pegar uma criança e levar a criança com ele. E quando ele volta sem a criança. Então ele leva uma e volta sem. O que ele estava fazendo? Dando às crianças. E aquele pai pensou consigo: pelo menos elas não vão morrer. E até que fica 2 crianças, o garoto de 9 e o garoto de 7 anos. Quando ele volta, ele deixou essas 2 crianças. Ele vai para uma outra cidade no Distrito Federal, chamada Taguatinga, numa chácara de um casal de diáconos. E aquele casal de diáconos não podia ter filhos, então pediu para o pastor aquelas 2 crianças. E o pastor dá essas 2 crianças para esse casal de diáconos. Escuta isso. Tudo estava indo a mil maravilha, até que se descobre que esse casal de diáconos eram traficantes. Eles faziam drogas e punham um menino de 9 anos, que era um pouquinho maior, para entregar as drogas. Até que esse menino de 9 anos, um dia revoltado, decide que não vai mais entregar drogas. Ele é duramente espancado, paulada, socos, chutes. Ele foge, vai para uma chácara vizinha em Taguatinga, também de um casal de diáconos da Assembleia de Deus. Mas esse casal de diáconos é uma bênção. Aquele casal cuida daquele menino, cura as feridas. E agora todo dia de manhãzinha, aquele menino de 9 anos está de um lado, de 7 está para outro. Ele sai e vai até a cerca para rever o irmão. Até que um dia ele levanta e vai rever o seu irmão às 7 horas da manhã, todo dia. E ele chama o irmão, e o irmão não vem. Samuel! Ele não vem. Samuel! Ele não vem. E vem uma mulher lá de dentro, aquela. E ele pergunta: cadê meu irmão? Ela diz: ele foi embora. Ele diz: para onde? O seu pai veio e o levou. Aquele menino, numa crise de choro, de soluço, fala: e você sabia onde eu estava e não disse para o meu pai? Não, eu disse que você fugiu. Agora passam-se anos, 3 anos. O pai, na cabeça dele, o filho tinha sumido no mundo. Então ele também deveria esquecer. Mas num dia aquele garoto está brincando na rua, e lá de longe vem o pai. Ele corre, abraça o pai e diz assim: por que o senhor me deixou? O pai disse: eu estou te procurando há 3 anos. E eu pensei, vou procurar ele no mesmo lugar, vai que ele está por lá.
Então ele pega aquela criança e leva embora. E diz assim: eu estou pregando numa cidade chamada Gama. Vamos lá. Uma igreja muito grande. Um pastor já de idade, uma pastora assim, uma senhora maravilhosa. 3 dias de conferência. O pai dele já tinha muitas amizades. Então aquele pastor, vendo aquele menino que não sabia escrever, não sabia ler, ele vira para o pastor e fala: pastor, o senhor fica para cima e para baixo com esse menino. O que eu vou fazer, querido? Olha, meus filhos são tudo crescidos, deixa esse menino aqui, tem aqui um quarto, minha esposa amou esse menino, vou matricular ele na escola, vou comprar isso, comprar aquilo outro. Tá bom, vou perguntar para ele. Perguntou para o menino gostou da ideia. Agora o pai foi embora, mas com o consentimento do filho. O filho ficou naquela casa. No mesmo dia o pastor foi lá e comprou roupa, material escolar, matriculou, comprou tudo para ele. De repente, a história está a mil maravilhas, mas começa a acontecer uma tragédia. O pastor pega esse menino, agora de 13 anos de idade, e começa a levar numa casa, para brincar com outro garoto naquela casa, jogar bola, jogar videogame, enquanto o pastor brincava com a mãe do menino. Uma vez por semana, aquele pastor pegava o menino para distrair o outro menino, enquanto ele brincava com a mãe do menino. Até que aconteceu uma tragédia absurda. O pastor estava dirigindo o carro com a esposa dele para fazer uma rotatória. Veio um carro na transversal, bateu do lado da esposa. A esposa foi gravemente ferida para a UTI. 8 meses em coma. Agora esse pastor intensificou as idas e vindas na casa da amante, que era líder de louvor na igreja, e o filho era dele. Mas aquele menino já era grandinho. Então, numa conversa de mesa, meio que distraído, o pastor, já sem perceber, soltou na mesa: ó, fulana está saindo do hospital. E a outra pergunta: mas como? Não deu certo, vamos ter que pensar em outra coisa. Então ele explica como ele fez para quase matar a esposa. E o menino, aquele, ouve tudo. Ele foi fazer a rótula e desligou o carro, para que de propósito outro carro batesse aonde estava a esposa. E a mulher disse: mas você correu risco de vida. Ele disse: mas era uma maneira inteligente. Vamos pensar em outra coisa. O menino, fingindo que não estava ouvindo, se calou. Esperou passar o tempo. Aquela senhora missionária bondosa para ele se recuperou. Quando ela estava completamente recuperada, ele conta tudo, absolutamente tudo. Essa mulher, num rompante de ira, chega na igreja e acaba com tudo. Agora esse pastor olha para o menino e diz: eu vou matar você. E o menino diz: é provável. E o pastor diz: ó, dorme com o olho aberto. E a irmã diz: se você tocar nele, você vai ver. Então aquele menino agora tem noites de pânicos. E o pastor diz: eu vou esperar seu pai chegar. Você vai ficar aqui só até seu pai. Mas o pai do menino não voltava. Até que um dia, aquele garoto chega da escola e entra a porta adentro. Ele ouve o barulho da porta travando nas costas. A irmã não estava em casa. Estava ele sozinho com aquele monstro chamado pastor. E ele é duramente espancado por mais de 40 minutos. Pau
soco, chute, aonde passava aquele fio de cobre cortava a roupa e as costas dele. Depois de muito tempo rasgado, ferido, ele joga uma cadeira na janela e foge, e vai para a rodoviária do Gama, e ali ele fica por quase 30 dias deitado em cima de um papelão, sem comer, com as feridas infeccionadas, e tudo que ele queria era voltar para Goiânia. A única casa que ele sabia chegar era da avó. Ele não tinha mais notícia de seus irmãos, de seus pais. E ele fica ali semanas em cima daquele papelão, com fome e orando. A única oração dele era que Deus proporcionasse a oportunidade dele entrar num ônibus com 13 anos e ir para Goiânia. Até que um dia o motorista distraiu. Ele entrou no ônibus, se escondeu entre o banco e o motor. O motorista não viu, e foi assim que esse garoto de 13 anos chegou na casa da sua avó, como um mendigo, rasgado, ferido e machucado. A sua avó não o reconheceu, tanto que ele estava irreconhecível. Mas é assim que começa a história dele. E sabe como eu sei tão bem dessa história? Porque esse menino sou eu. E a história não termina assim. Porque o pior dessa história é depois de casado, já com filho, Deus me manda sair de casa com a minha esposa em Curitiba para ir procurar a minha mãe. Eu pego o carro com o meu filho e a minha esposa e fico sabendo que a minha mãe está morando em Caldas Novas, Goiás. Eu chego em Caldas Novas, bato numa porta, uma senhora abre a porta, uma senhora careca, com a cabeça cheia de bichos, o quintal cheio de lixo, um carrinho de catador de lixo. Era minha mãe. O pecado superabundou e ele é destrutível, monstruoso e sagaz. Eu não consegui falar com ela. O meu filho e a minha esposa estavam dentro do carro. Eu voltei para dentro do carro e vim para Curitiba, em lágrimas, 900 quilômetros. Esperei a hora. Eu disse: Senhor, eu não estou pronto. Eu não consigo imaginar e não conseguiria imaginar. E mesmo que meu pai pode dizer qualquer coisa, eu assisti um filme com Will Smith, em que ele dorme no banheiro, no trem com o filho. Eu jamais deixaria um filho. Jamais. Agora nós somos 5 irmãos feridos com os pais. Completamente feridos. Cada um criado num lugar. O meu pai, depois que casou, os filhos já eram todos grandes. Então ele quis arrebanhar os filhos. Alguns precisavam, os mais novos, outros não. Samuel, o menino de 7 anos, é pastor em Campo Largo, meu copastor. A Rutinha, é pastora também em Campo Largo. Nós somos 5 pastores. Você não sabe o que é a graça. Com 19 anos eu não sabia ler, não sabia escrever.
Com 16 anos Deus me falou: vai para Curitiba. Eu entrei dentro de um ônibus, 28 horas de Brasília a Curitiba, onde estou até hoje. Sou casado com uma mulher maravilhosa, pai de 2 filhos maravilhosos. Já viajei mais de 70 países em missões. Sou líder de uma agência missionária desde 2002. Sou pastor de várias igrejas, escritor de 18 livros. Com 33 anos eu terminei os meus estudos, 2 faculdades, com auxílio da minha esposa. Um dia eu estava entrando numa igreja em Campinas de um pastor amigo meu, o pastor Josimar Fonseca. E a hora que eu estava indo para o altar, o camarada parou na minha frente e disse: cadê o anel? Falei: que anel? O anel, você não é doutor? Doutor tem que ter anel. Falei: que doutor, moço, que anel? Falei: não, você tem que ter um anel. Falei: que anel? Ele tirou a aliança dele e pôs meu dedo. Falei: senhor, por favor, o senhor está me constrangendo. Eu fiquei bravo. Toma a sua aliança. Ele foi embora. Falei: tem uns caras que tem que tomar Gadenal. Preguei. Pois 6 meses eu voltei de novo naquele lugar. Camarada para na minha frente: cadê o anel? Falei: que anel, gente? O anel! Falei: que anel, moço? Ele pôs a mão no bolso e disse: esse anel. O anel está dentro do carro. Ele pôs o anel no dedo e disse: eu medi seu dedo. E na hora que ele pôs o anel no dedo, ele disse: aonde o seu pai falhou, a minha graça supre você. Aonde a sua mãe falhou, a minha graça supre você. Eu sou seu pai, assim diz o Senhor. Eu cheguei em casa calado, em silêncio. Minha esposa saiu com as crianças. Quando ela chegou, eu estava deitado, chorando de soluçar. Ela disse: o que é que foi? Eu disse: o amor de Deus foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo. E o que você pensa fazer a respeito? Eu quero dar uma casa para minha mãe e cuidar dela. A minha mãe mora em Curitiba, numa casa que eu e minha esposa demos a ela. Meus pais nunca pediram perdão, nunca exigimos. Nós demos o favor imerecido. Nós não os perdoamos porque merecem, mas porque precisam. Recentemente eu estava na casa do meu pai, sentado à mesa, e o meu pai meio frustrado. Ele disse: não sei se eu acredito em profecias. Eu disse: por quê? Porque um dia, quando eu era mais jovem, Deus me disse que eu iria viajar 30 nações, e eu nunca viajei. Eu já estou com 70 e tantos anos. Eu disse: pai, eu quero dizer uma coisa para o senhor: o pecado superabundou na vida de vocês. Foi uma vergonha o que vocês fizeram, abandonando os filhos. Mas a graça superabundou na nossa vida, porque Deus já me levou a mais de 30 nações. A profecia se cumpriu. Eu estou aqui nessa noite para te dizer 2 coisas. Primeiro, você tem uma fraqueza, Deus pode usar. Segundo, você tem uma vergonha, a graça pode superabundar. Não importa a dor que você viveu, a vergonha que você passou, se foi você que cometeu o pecado, ou alguém cometeu a injustiça com você, deixa Deus reconstruir a sua história. Você precisa chorar e mais nada. Ele está curando algumas pessoas aqui agora. Pode gemer à vontade.